O Cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Bom dia, Ana. Bom dia aos ouvintes e espectadores do Jornal da Cidade e da Rádio Cidade. Bem, estamos chegando a 1000 dias do governo Bolsonaro e este é um momento muito propício, essas datas cheias, elas são um momento muito propício para a gente fazer uma avaliação, mesmo uma espécie de lembrança, né, daquilo que decorreu até aqui. Mas vejam, esse não é um raciocínio apenas nosso. O próprio governo federal também está aproveitando esta data cheia para marcar um calendário de inaugurações, um calendário aí de obras, né, para marcar a passagem do tempo, né, nesses 1000 dias de governo. Pois bem, 1000 dias atrás estávamos em 1 de janeiro de 2019 e aí tínhamos a posse de um presidente que chega ao poder na eleição com uma retórica muito específica, um discurso montado sobre a ideia de um antissistema, de um político antissistema. Embora o presidente Bolsonaro tenha feito parte do parlamento brasileiro por quase 3 décadas, ele trouxe uma retórica de novidade, tentando mostrar ao público que ele não estava dentro do que ele chamava lá de sistema político. Pois bem, vence a eleição num momento que o brasileiro vinha também muito desgastado, a política em si vinha muito desgastada e o brasileiro vinha acompanhando a política de um modo muito desgastado. Por exemplo, tínhamos uma crise econômica desde 2015, um impeachment, né, dentro de uma crise política, né, que redunda no impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016, e também um governo tampão do Michel Temer entre 2017 e 2018, mas que também foram marcados por denúncias de corrupção. Então, Bolsonaro traz um discurso anticorrupção, e aí um dos tripés que ele monta o governo inicialmente é justamente com essa situação aí, com esse tema. Ele traz Moro para o governo, justamente o ministro, na época ali, muito prestigiado, porque era juiz da Lava Jato, ele renuncia inclusive ao cargo, assume o Ministério da Justiça. E aí o lavajatismo, por assim dizer, vem para dentro do governo Bolsonaro no primeiro momento, e Bolsonaro captura de vez a temática corrupção para si. Isso é importante ser colocado, porque se você olhar direitinho ainda hoje, nos últimos pronunciamentos do presidente, a retórica anticorrupção é muito clara, muito evidente. O presidente disse, inclusive, na ONU, que não há corrupção mais no Brasil, pelo menos em seu governo. Então, ele traz isso nesse momento. Outra questão era a retórica liberal, tá? O discurso do liberalismo, e aí a gente pode protagonizar esse discurso na pessoa do Paulo Guedes, ministro da Economia, né, operador do mercado financeiro, alguém que realmente vivencia essa questão do mercado financeiro, e ele traz daí toda uma gama, todo um time, né, baseado nessa questão, né, do liberalismo, do controle dos gastos públicos na questão administrativa. Pois bem, nessa seara, o que não se contava era com a pandemia no meio do caminho, a primeira questão, e segundo também, uma parte dessa equipe do Guedes já saiu ao longo do tempo, mas o Guedes vem insistindo em alguns pontos, na reforma administrativa, na reforma tributária, embora muito cheia de críticas, o Guedes vem trazendo esse elemento. Um outro elemento muito prometido foi a privatização de várias empresas estatais. O Guedes queria de todas, né? Levantaria até R$1 trilhão, mas a gente ainda não conseguiu vislumbrar isso a contento, ou pelo menos como o Guedes colocava, ainda não saiu do papel. No entanto, o discurso liberal foi muito importante para avalizar apoios ao governo Bolsonaro. Terceira questão são os militares, que traziam uma questão da segurança e também uma nostalgia em relação a um período passado do Brasil, a ditadura militar, mas sempre vendido ali pela retórica de Bolsonaro como um momento que, na verdade, acabou sendo próspero para o país, até pelas taxas que o Brasil crescia naquele momento. E aí, os militares também vieram para o governo, assumiram ao longo da gestão vários cargos importantes, inclusive chegando a ministérios. Tarcísio Freitas é um ministro da área também militar, lá já tiveram o gabinete da Casa Civil, enfim, o próprio Pazuello, ministro da Saúde, é general. Então, hoje não é mais ministro da Saúde, mas ocupou muito tempo esses cargos.
De qualquer modo, era esse o tripé. Ao longo do caminho, né, vários percalços foram ocorrendo, e aí, né, Moro sai do governo, a Lava Jato desembarca do governo, tá, e por uma série de outras questões. O liberalismo tem seus percalços na medida em que Bolsonaro está com dificuldade com a questão econômica, aí você tem a inflação, você tem o limite do teto de gastos que impede certos gastos públicos, inclusive com a questão do Auxílio Brasil ou Bolsa Família, e ainda temos alguns momentos de crises militares, crises com os militares ou que envolveram os militares ao longo da retórica do presidente. O que ocorre é que no meio do caminho tivemos uma pandemia, ainda estamos nela, também houve uma série de falas do presidente, né, ao longo do tempo, incitando aquela população mais próxima dele, e ele ainda mantém um grande número de apoiadores, isso aí é muito claro, mais de 20% da população. Ao mesmo tempo, uma crise com outros poderes. Bolsonaro teve ainda ao longo do mandato sempre uma discussão com o legislativo e mais precisamente com o judiciário e principalmente o STF. Então, esses 1000 dias tivemos essas turbulências externas, como a pandemia no mundo todo, mas também turbulências internas, essa crise política sempre retroalimentada. E a questão para onde vai o governo a partir de agora? Esse é o grande momento. Está chegando perto do final, até porque daqui a um ano teremos eleição, mas aí ainda ninguém sabe dizer exatamente o que vai ocorrer. O certo é que o presidente não está fora do páreo, muito pelo contrário, ele ainda está ali dando as cartas, principalmente pelo número de apoiadores que ainda considera Bolsonaro o seu líder. Então, tem muita coisa para ocorrer, e aí, a conferir.